Sejam bem-vindas ao Maternar Sem Fronteiras, um espaço criado por mães brasileiras que vivem no exterior. Eu sou a doutora Nathalie Levi Duarte, pediatra e orientadora parental, morando nos Estados Unidos desde 2024. Eu sou Manuela Silveira, orientadora parental, morando nos Estados Unidos desde 2009. No episódio de hoje, vamos ter uma conversa sobre o que é educação parental e a importância de trabalhar com profissionais que tenham informação sobre trauma e desenvolvimento infantil. A gente pode começar falando, doutora Nathalie, sobre o que não é educação parental. Na realidade, o tema orientação parental gera muitas dúvidas, principalmente quando a gente tenta trazer o que é o conceito. Então, basicamente, a orientação parental ela serve para dar um suporte para as famílias, para ter um olhar diferenciado nas crianças. Então, assim, de que forma que a gente pode oferecer limites, de que forma que a gente pode ajudar essa criança a se regular, a controlar ali às vezes, aquela agitação diante de uma frustração. Então, não é, na realidade, uma questão assim de dar truques, de como que a gente vai contornar aquela situação de uma forma assim muito técnica. É um olhar um pouco mais amplo, dos porquês que aquela criança está apresentando alguns comportamentos, Então, o que existe naquela dinâmica de família, no que essa criança está sentindo para fazer com que ela atue muitas vezes de uma forma descontrolada, Quando a gente fala descontrolada é quando as reações estão mais intensas do que talvez a gente esperasse que elas seriam. Então, acho que é muito importante a gente ter essa visão, que seria assim, como que o olhar de fora, de um profissional de fora, a colaborar com a dinâmica dessa família em tentar com que essa criança se sinta mais segura, e com limites, para que alguns comportamentos sejam minimizados ou acolhidos de uma forma melhor. Sim, então a educação parental não é sobre permissividade, até porque a gente acredita que limites são necessários, e fundamentais para o desenvolvimento infantil. E a diferença, então, está muitas vezes em como esses limites são ensinados. Perfeito, E também... acho que é respeitar, respeitar a individualidade daquela criança, respeitar que tem crianças que vão ter uma maior facilidade de compreender de uma forma, tem outras que elas têm respostas diferentes ao mesmo estímulo. Então, a primeira coisa é assim, você tentar identificar, qual que é o seu tipo de criança? Seu tipo de criança é uma criança mais sensível, seu tipo de criança é uma criança que tem uma reação exacerbada à frustração, e por quê? Porque onde que está isso? Será que ela não sente que ela está sendo acolhida da forma que ela precisa? O que está acontecendo ali naquela dinâmica? Então é muito comum a gente pegar famílias que, apesar de estarem muito presentes fisicamente, então assim, aquela mãe que às vezes passa o dia com aquela criança, mas ela não consegue ter uma conexão satisfatória com essa criança, para que essa criança se sinta ouvida, validada, compreendida. Então, muitas vezes é uma criança que vai ter atitudes um pouco mais intensas por não ter essa sensação de conexão com o cuidador principal. Sim. E não é para culpar, tanto os pais como nas gerações passadas, mas para trazer informação, acolher e validar que estamos vivendo numa sociedade que muitas vezes tem uma sobrecarga muito grande, tem muitas demandas e muitas distrações com esses pais. Então é sobre entender as necessidades básicas das crianças, tanto físicas como emocionais, e passar essas informações para os pais, para a gente consiga junto fazer esse caminhar de entender aqueles comportamentos muitas vezes vistos como desafiadores, Perfeito. E eu acho que assim, o grande passo ali na neurociência é você compreender também como que foi, a educação que você recebeu, dos seus pais, A gente sempre prega muito isso, não é sobre culpa, é sobre o olhar que a gente vai ter do que a gente recebeu,
né? E como que a gente se formou. Então, eu gosto de dar um exemplo assim muito interessante, que é sobre o choro, né? Então, existem algumas famílias que têm uma reatividade ao choro. Então, você tem um filho que é um pouco mais sensível. Então, qualquer situação que aconteça, às vezes a criança chora durante 30 minutos e, às vezes, a família tem realmente uma intolerância a esse choro. E, às vezes, a gente vai rastrear o porquê dessa intolerância ao choro e a gente percebe que esses pais vêm de famílias que não toleravam o choro, né? No sentido, assim, de simbologia disso é ser fraco ou disso não ser permitido. Então, assim, a gente carrega com a gente, né, uma forma de Sim, educar que vem muito da forma que a gente também foi educado. Então, é muito interessante a gente sim, rever isso, né? E é lógico que a gente vai errar, né? A gente vai errar sempre, mas sim, até a forma como a gente percebe o nosso erro, isso muda a relação com os nossos filhos, né? Então eu sim, falo que assim, o simples pedido de desculpa, né? Então assim, vamos supor que você está numa situação que seu filho está ali em crise e você assim conseguiu ser paciente durante, né, 10 minutos, mas quando chegou ali, depois do 10º minuto, você esgotou, você está num dia exausto, pós-trabalho e tudo mais, e você se pega gritando, né? Isso vai acontecer, né? A gente é humano, por mais que a gente tente fazer o nosso melhor, tem vezes que a gente também está vulnerável e a gente não está, né, regulado, vamos dizer assim. Então, assim, logo depois que aquilo acontece, é rever, falar, olha, filho, mamãe realmente estava muito, né, não conseguiu se controlar, isso não foi uma coisa legal, mamãe não deveria ter gritado com você, me desculpa, né? Enfim, então eu acho que isso é fazer as pazes com os nossos erros e que tá tudo bem, né? Não é sobre perfeição, é sobre admitir que a gente vai falhar, mas que os nossos filhos podem sentir essa vulnerabilidade, né, vinda de nós, sim, né? sim. Que é uma coisa muito importante, né? Porque não é sobre perfeição. Inclusive, nós, como orientadoras parentais, não somos mães perfeitas e nem é bom, né? Porque a gente não quer criar filhos que sintam que precisam ser perfeitos. É sobre assumir a nossa humanidade, sermos humildes, ensinarmos os nossos filhos também, né? Que vão estar nos imitando desse processo de reconhecer os próprios erros e reparar os relacionamentos, né, que é tão importante. E daí na questão ali do choro, né, é importante a gente falar que está tudo bem a criança passar por frustrações e chorar. O que a gente então orienta os pais é que não deixar essa criança chorando sozinha. Então é bom a gente já entrar nessa questão do porquê. É muito interessante, né, Manu? Eu tenho mais de 20 anos de experiência na pediatria, mas quando eu me deparei com a neurociência, a gente percebe ali aspectos desse desenvolvimento cerebral, né, que fazem com que a gente perceba que muitas vezes, né, até ali os 5 anos de idade, existe uma incapacidade, né, da criança controlar as emoções sozinha. O cérebro ele termina essa formação por volta dos 25 anos de idade, né? Ali nos primeiros 5 anos isso ainda é mais evidente, né? A gente não tem esse controle emocional. Então a criança ela precisa ser corregulada. O que isso quer dizer? Ela não consegue se acalmar sozinha, ela não consegue lidar com a frustração sozinha. Então o que acontece? Ela depende, né, de um adulto paciente, compreensivo, para validar o que ela sente, lógico, dando limites, né? Não é permitir, por exemplo, que a criança te bata de volta, não é sobre isso. É você estar ali, você falar com a criança, né? Olha, compreendo que você está triste, compreendo, mas isso aqui não pode acontecer. Então, só para dizer um pouquinho, né, voltando na minha prática, eu realmente assim, eu passava conceitos, né, de orientação parental baseados ali no dia a dia, né, e o que funciona, o que não funciona. Mas essa parte realmente assim do conhecimento dos porquês, né, tem muito base na neurociência, que é nessa formação desse cérebro, que é uma incapacidade da criança de perceber muita coisa que está ao redor dela, né, e controlar as emoções. Então, foi um divisor de águas aí em relação a como que hoje eu enxergo muito dessas relações, né,
das próprias crianças ali no entorno delas. Sim, então tu diria que na tua formação, né, na medicina tradicional, ainda vê muita educação hierárquica, né? Os Muito, adultos muito. estão acima, sabem mais da criança, sabem inclusive mais sobre o corpo da criança, né? Como a gente, né, causa desconexão, né? Tira essa segurança da criança com relação ao corpo dela, que é uma coisa que a gente depois quer ter filhos confiantes, mas a gente já vai criando essa desconfiança, né? Porque a criança passa a não confiar mais em si mesma e aí estar dependente desse adulto, a gente cria a dependência e depois a gente quer ter filhos independentes, né? E como então a educação parental sob as lentes, né, da parentalidade consciente, informada de trauma e da educação positiva busca informar os adultos e preparar eles para que eles apoiem o desenvolvimento saudável das crianças, para que eles sejam, né, para que eles se tornem, então, dentro das fases do desenvolvimento, seres humanos que são respeitosos, responsáveis, resilientes e né, interdependentes, né? Porque Sim. em um cenário ideal nós não somos independentes, né? Somos feitos para viver em sociedade, em comunidade. Com certeza. É muito interessante isso que você falou, né, da percepção do corpo, né? Isso recai, por exemplo, num tema clássico de uma consulta de pediatria, que seria alimentação, né? Então, essa coisa, assim, do pai, né, definir a quantidade que a criança come. Eu não estou nem falando sobre a qualidade dos alimentos, né? Mas, assim, aquilo de você colocar uma quantidade e você achar que a criança tem que dar conta daquilo, porque você vem de uma, né, de uma educação muitas vezes que assim, você tem que raspar o prato, né? Se você não raspar o prato, isso não tá legal. Então, assim, a criança ela perde até a sensibilidade dela de quando que ela tá satisfeita, né? Porque na cabeça dela, nossa, meu pai e minha mãe vão brigar comigo se eu não raspar o prato, né? Quer dizer, você faz com que essa criança perca a autonomia, né, da própria quantidade de comida que talvez seja boa para ela. Então, é só para deixar claro, assim, né, alguns exemplos do quanto que, sem querer, a gente está modificando essa percepção da própria criança. Sim. A gente acaba influenciando nessa não autonomia, né, nessa não independência, quando o que a gente mais quer é criar adultos, né, enfim, que sejam capazes de seguir ali as suas vidas da melhor maneira possível, né? Quer falar um pouquinho assim sobre trauma? O trauma ainda é uma palavra assim que também eu acho que às vezes não é bem compreendida, né? A gente tem os traumas maiores que são os danos, né, de um falecimento de alguém próximo, de uma doença, de uma internação, de um abuso, de pais muito agressivos, de pais drogaditos. Esses são os traumas que podem afetar a criança de uma forma curiosa, né? Mas pouco se fala, e agora começa-se a falar um pouco mais do trauma, que ele a gente fala que é o trauma complexo, né? Que é o trauma, assim, pequeno, então tá ali no dia a dia, então que é isso? É quando você não valida, né, a sensação da criança, então você fala para ela comer até o seu limite, não até o limite dela, ou quando você faz uma chantagem, né? Filho, olha, se você se comportar bem, eu te levo no cinema. Quando você faz as pequenas mentiras, isso de uma forma continuada, de uma forma frequente, né? Isso faz com que a criança ela vá perdendo ali aquela confiança, né, no cuidador principal, e isso tem efeitos traumáticos, né? Então é muito importante, né, Manu, assim, a gente como orientadora parental, da gente trazer esse conceito, né? Porque sem querer, às vezes a gente está criando um universo ali que a gente não se dá conta. Sim, ter essa consciência, né? Sim. A importância de nomear, ajudar a criança, né, a nomear, a validar os sentimentos, né, que às vezes para o adulto é pequeno, mas para a criança é o que ela está sentindo, e ensinar a navegar, né? Também, como adultos, estamos aprendendo, a gente ainda fala, né, controlar as emoções e os sentimentos, mas como, na verdade, isso é aprender a navegar, né? E até a gente aprendeu na nossa aula, né, com a doutora Priscila Xavier, que é como se os sentimentos fossem ondas, né? No mar, a gente não consegue controlar a onda vai vir. Então, como a gente aprende a navegar essa onda
E é muito importante, né, que a gente aprenda a liberar, deixar a criança liberar esse cortisol, muitas vezes do estresse, né, e não segurar no corpo, e como o choro ajuda com isso, como o movimento ajuda com isso. Às vezes a gente quer conter aquela criança, né, a gente quer que a criança engula o choro, como adultos, né, feridos, e que muitas vezes passamos por essas situações, nos sentimos desrespeitados se a criança está chorando, né, e a gente quer que a criança pare de chorar. Que daí é o que tu estava falando, né, da gente olhar para nossa história e tudo bem, né, não é sobre culpar as gerações passadas. Hoje em dia a gente tem muita informação, então com essa informação a responsabilidade também de fazer diferente, fazer o que está ao nosso alcance. Com certeza. E é isso, oferecer, né, para a criança, validar, né, o sentimento. Então, por exemplo, não é sobre não sentir raiva, né? Filho, você não pode ter raiva. Não, muito pelo contrário, você vai ter raiva. E o que você vai fazer em relação a essa raiva? Então, tá ali do lado da criança para fazê-la compreender que raiva é um sentimento que vai acontecer, que é permitido sentir. Como você deu o exemplo do choro, eu gosto de falar sobre a raiva e a agitação. Né? Outro exemplo, né? Muitas vezes as crianças chegam extremamente agitadas, né? Com agitação psicomotora mesmo, aquela coisa de pular, de querer bater, de querer, né? Bater, quando eu falo, né? Colidir com os objetos. E aí você tem que dar alternativas para ela. Filho, eu entendo que você está muito agitado, talvez foi um dia que você ficou muito contido, né? E cada vez mais isso é uma realidade até com os pacientes, né? De TDAH, né, que tem uma hiperatividade muitas vezes, você tem que dar elementos, né, então, para como que aquela criança ela pode se sentir melhor, né, durante aquele período de agitação. Não é sobre você tem que ficar quieto, você tem que parar. Olha, não dá para você estar aqui e você tá pulando no sofá, né? Mas vamos lá no jardim, vamos fazer uma corridinha, vamos brincar de bola, né? Dar alternativas para essa criança em relação a tudo isso que ela está vivenciando, né? Então, Sim. isso é um aprendizado, assim, importante também, né? Porque simplesmente falar, fica quieto, ou faça isso, ou faça aquilo, é um autoritarismo, né? Que você não está respeitando aquelas sensações que vão acontecer, que fazem parte, como você falou, das ondas emocionais, né? Que não tem como deixar de sentir. Sim. É importante falar que, como orientadoras parentais, com toda a formação e os estudos, né, a gente hoje tem mais repertório para poder ajudar esses pais. Então, parte da orientação parental é ajudar a olhar para o comportamento dessa criança, olhar para as dinâmicas familiares, né, para esse ambiente, e juntos identificarmos assim o porquê de alguns comportamentos desafiadores e dar alternativas, né? Então, a gente tem recursos e a gente quer compartilhar com essas famílias, né, dentro das necessidades de cada um. Necessidades, limitações. Uhum. Como até, né, a doutora Priscila fala sempre, né, a gente observa a pontinha do iceberg. Então, a pontinha do iceberg, às vezes, é um comportamento inadequado para aquele contexto, mas se você for na base do porquê que a criança está tendo aquela alteração, né, de comportamento, a gente vai compreender melhor o que a gente precisa fazer para torná-la mais segura, né, muitas vezes minimizando essa frustração ou essa agitação, né, no sentido de tentar equilibrar, né, descobrindo os porquês aí de tudo que está acontecendo com ela, né? Sim, é um caso de orientação parental. É o irmão mais velho, que o bebê acabou de nascer e tá com um comportamento muito desafiador, tá batendo no irmão, tá tendo acessos de raiva. Não tem como tirar aquele bebê recém-nascido, né? Que às vezes até a própria criança fala, coloca o bebê de volta na barriga. Então aquela criança já faz parte da família, parte do contexto. Então como que a gente pode fazer, tendo cuidado para acolher essa família, que tá, né, muitas vezes essa mãe cansada, sobrecarregada, e nas pequenas coisas que a gente pode trazer, né, nomear, validar aquela criança, acolher o quão mágico isso é, e como muitas vezes a gente resiste porque a gente vem de uma educação tradicional que tem que ser punitiva, né? Aí podemos entrar um pouquinho numa questão, se a criança bateu no irmão,
tem que ir para o castigo, então é o time out, né, aqui dos Estados Unidos, a gente fala muito sobre a consequência. Na realidade, assim, né, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, né, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, que existe muito essa orientação, né, do cantinho do pensamento. Quando é um cantinho do pensamento, né, com alguém ali junto com a criança, ou quando a criança já está numa faixa etária que ela consegue, de alguma forma, se acalmar, né, até tudo bem, né, aceitável. Agora, aquele cantinho do pensamento, que é justamente como um castigo, como uma punição, como um isolamento, né? Então, você não se comportou bem em grupo, vai ali para o cantinho, porque de alguma forma você não pertence, né, a esse contexto. Aqui nos Estados Unidos isso é uma prática bem frequente, é até uma orientação dada pelos pediatras, né, assim, mais tradicionais. Então, tive a oportunidade, assim, de conhecer algumas famílias que tiveram essa experiência, receberam essa orientação, né? E o quanto isso mostra que não existe uma visão, né, mais ampla do porquê que aquela criança está tendo aquela alteração de comportamento, né? Como você usou, né, o exemplo da chegada de um irmão, né? Muitas vezes, assim, você acha que, não, ele não pode ficar com raiva do irmão menor, então ele vai ficar, vamos fazer o seguinte, ele vai perder o direito de ficar perto do irmão, né? Vamos supor que isso funcione até como, né, uma punição, um castigo. O que essa criança, né, está sentindo, né, para ter raiva desse irmão? Bom, ela perdeu tempo com a mãe. Então, o que a gente pode fazer para fazer com que minimize essa sensação, né, e que a gente consiga fazer com que haja uma harmonia maior nessa família? Vamos tentar ver se essa mãe consegue dar um tempo, né, mais individualizado para essa criança, nem que sejam 15 minutos. Mas vamos tentar ver se isso vai preencher um pouquinho mais esse vazio, né, nesse momento. Então, eu acho que essa é a visão. O cantinho do pensamento, ele, para mim, é extremamente solitário, vai contra a nossa ideia do que é a necessidade de corregulação, né, de uma criança, e eu acho que isso é muito da educação tradicional versus essa educação um pouco mais acolhedora, né, não permissiva, né? Sim, porque se a gente for analisar, né, o que isolar a criança, né, tanto mandar para o quarto sozinha ou o cantinho do pensamento, o que a criança vai estar sentada ali pensando no quê, né? Eu sou inadequada, eu não consigo me controlar, porque o cérebro ainda não está desenvolvido, né? Para isso não vai ser uma coisa assim que está além do querer da criança. O que isso está ensinando, né? Sim. E aí vem a orientação parental para dar algumas alternativas no simples fato de nomear, e às vezes, no caso da família, né, com um bebê, incluir essa criança em algumas atividades. Sim. É tentar renegociar, né, essa presença de uma maneira, vamos fazer essa criança se sentir útil, se sentir pertencente, né, se sentir participando, né, e não tentar evitar que essa criança tenha um olhar que o irmãozinho está roubando a mãe, né? Então, isso que é a magia da orientação parental, né? A gente, às vezes, com pequenas sugestões ou com esse olhar ali da rotina da criança, o que a gente pode fazer para que ela se sinta mais segura durante, né, esse dia dela, o quanto que isso modifica. Sempre lembrar, né, que todos nós aprendemos muito mais por imitação, que a gente seja, né, esse exemplo para a criança, que então no momento que a criança está desregulada, que a gente consiga manter a nossa calma para dar-lhe o suporte para essa criança. E é um desafio, né, Manu? Muitas vezes É um isso, desafio, né? muito E mais aí fácil falar. o link também, né, da vida, assim, né, fora do seu país, com uma menor infraestrutura em termos de participação da família, podendo delegar menos, porque, assim, muitas vezes o que você quer? Que outra pessoa assuma ali, né, quando você não tá legal, né, é aquela sensação assim, peraí, então deixa eu passar a bola aqui para alguém que esteja conseguindo, né, se equilibrar de forma melhor do que eu nesse momento, né? Me dá 2 minutos, né?
E essa vida, na realidade, do imigrante, muitas vezes você não tem aquele apoio emocional nem para si mesma, muitas vezes o seu parceiro não está presente, então eu falo que a orientação parental, a vida do imigrante, ela tem ainda um valor, né, maior. Realmente você precisa tá um pouco mais ali equilibrado, né, no desequilíbrio, porque você dar conta de tudo, isso exige de você uma estabilidade que muitas vezes você não tem. Então, como que você, né, se estabiliza para poder estar presente, né, de forma adequada para essa criança, né? Para acolher essa criança no momento, talvez, de desregulação dela. Perfeito. Educação, orientação parental, então ela é informada, né, no desenvolvimento cerebral infantil. A gente estuda, né, e vai estar passando ali neurociência e comportamento, né, o impacto desses traumas, né, ou dessas situações difíceis, como isso pode estar impactando no comportamento, trazer isso para a família, dando um repertório falando sobre respeito mútuo, né, e como a gente também respeitar a criança. Nós estaremos, né, demonstrando a criança como que ela deve nos respeitar também. É importante a gente sempre dizer que qualquer dúvida, né, que vocês tenham, qualquer questão que vocês não tenham entendido direito, é só entrar em contato com a gente, ou via Instagram, ou via canal, tá bom? Que a gente está super aberta aí para conversar e para auxiliar vocês. Enviem perguntas, né, comentários. Obrigada por estarem com a gente. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe com outras mães que também estão maternando longe de casa. Nos acompanhe aqui no canal e nas redes sociais para continuar essa troca. Queremos lembrar você de que não está sozinha e que é possível maternar com mais leveza entre culturas e fronteiras. Até o próximo episódio.